Nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa sexta-feira, com participação especial, a gente vai falar um pouquinho da partida de amanhã entre Santos e Atlético Paranaense pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, que está marcada para as 16 horas lá no estádio da Vila Belmiro, na Baixada Santista. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse jogo de amanhã. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar do assunto de hoje, uma partida ainda cercada de bastante incerteza pelo lado do Atlético, mas que tem algumas informações que vale a gente passar aqui para vocês, tanto sobre o Furacão quanto sobre o Santos, adversário de amanhã. Sobre o Furacão, primeiramente, a gente deve já confirmar, a delegação já está concentrada em Santos, onde enfrenta o Santos amanhã na Vila Belmiro, e a gente tem aí duas certezas em relação à escalação. A primeira, e essa informação é do jornalista Monique Vilela, é que o volante Eric sentiu muito desgaste da atuação na altitude de La Paz na última terça-feira e por isso não foi relacionado e sequer viajou com a delegação. Eric ficou em Curitiba, por esse motivo não estará em campo amanhã nem de início e também não entrará durante o jogo, evidentemente. Uma segunda informação da mesma jornalista, da mesma Monique Vilela, é que nós teremos Marcelo Cirino titular amanhã. Essa informação eu dou porque a questão aí de alguns minutos, a Monique publicou uma foto do Cirino chegando sorridente ao hotel onde o Atlético vai ficar concentrado, com a legenda "Sorrisão de quem vai ser titular amanhã". Então, em se tratando da Monique, que é uma das fontes mais próximas e mais seguras em se tratando de Atlético Paranaense, não tem por que a gente desconfiar. A gente deve quase com certeza, a não ser que tenha aí alguma surpresa de hoje para amanhã, ter Marcelo Cirino entre os 11 titulares do Atlético nessa partida, indicando que nós teremos, no mínimo, uma equipe mesclada lá na cidade de Santos. E para falar um pouquinho sobre o que a gente poderia esperar, isso não é uma notícia, aí a partir de agora em uma opinião minha, eu vou levar vocês para o painel tático para traçar algumas opções para o jogo de amanhã, e na sequência a gente volta com o nosso convidado especialíssimo do dia de hoje para falar sobre o Santos. Então vamos lá para algumas considerações sobre a partida de amanhã e sobre como eu acho que o Atlético poderia ou deveria ser escalado. Primeiramente, a gente deve ter Bento no gol. Tá? O Bento ele não tem saída da equipe, mesmo nos momentos em que o Wesley, ou a antiga comissão técnica do Paulo Turro, optava por uma escalação mais mesclada. Isso mesmo o Léo Link tendo tido aí algumas boas partidas no Campeonato Paranaense. Então a gente deve ter Bento, não tenho nada contra isso, como também eu não teria nada contra a utilização do Léo Link. Acho que é importante para um jogador jovem como ele ter algumas oportunidades em um jogo de amanhã, em um jogo como o de amanhã, onde a própria comissão técnica esvazia o significado do resultado ao optar por uma equipe mista, me pareceria uma boa oportunidade para a gente tê-lo em campo. Mas repito, nada contra o Bento, muito pelo contrário, é um dos melhores goleiros do Brasil. Na linha de defesa, considerando que o Kaká esteve em campo lá em La Paz, eu entendo que a condição física dele permite que ele jogue pelo menos 45 minutos. Isso me autoriza a imaginar que na altitude do mar, né, diferente lá de La Paz, talvez ele possa jogar aí 60, 70 minutos. E isso, a meu ver, seria suficiente para que a gente pudesse experimentá-lo amanhã lá na Vila Belmiro, atuando ao lado do Thiago Heleno, que ficou de fora lá de La Paz, vem então de uma semana de descanso, e entendo que a partir do momento que ele vem de uma semana de descanso, ele poderia jogar amanhã, sábado, e terça-feira na Arena, a partida decisiva contra o Bolívar, porque depois da partida contra o Bolívar, o Atlético entra em campo somente na terça-feira seguinte contra o Cuiabá. Então haveria tempo suficiente para repouso para todos, inclusive o próprio Thiago Heleno. Entendo que ele poderia estar em campo amanhã sem maiores prejuízos. Fechando o trio de zagueiros, inclusive aí emulando o papel que o próprio Lucas Esquivel tem feito, eu vou trazer o Vinícius Cauê, lateral formado pela base do Atlético Paranaense, que foi promovido à equipe principal no momento em que o Pedrinho teve seu contrato rescindido por ter sido aí citado no escândalo de manipulação de apostas, né? Acho que ele poderia fazer muito bem esse papel. O Cauê é um lateral bastante consistente, bom defensivamente, tem algum talento com a bola no pé também. Acho que ele poderia acrescentar a nossa saída de bola e permitir que o Atlético trabalhasse com a mesma construção A3, com um lateral trazido para dentro, né, no momento da construção. Isso manteria aí a consistência tática da equipe, conforme a gente tem visto nos próximos jogos. Como a gente não tem Eric, a meu ver, a gente tem obrigatoriamente Hugo Moura, tá? Eu nem sou grande fã do Hugo, a gente já falei disso aqui em outros momentos. Acho que é natural a entrada dele. E aí, ao lado do Hugo,
a gente poderia ter de duas uma, ou Fernandinho ou Arturo Vidal, ou um jogador mais ofensivo improvisado. Porque Alex Santana e Christian seguem no departamento médico, o Eric ficou em Curitiba, então a gente fica aí com um número escasso de opções. Eu entendo que para terça-feira a presença do Fernandinho, de um Fernandinho bem fisicamente, é mais importante nesse momento do que a do Vidal, e por esse motivo eu escalaria o chileno amanhã lá em Santos, até para que ele possa continuar pegando ritmo de jogo, né, e tentar chegar ao nível do seu melhor futebol. Na lateral direita, eu iria de Madison para preservar o Kelvin, que jogou lá, e até porque eu entendo que a diferença de nível deles nesse momento não é tão alta assim. O Madison pode dar conta de fazer bem esse setor, proteger aí a retaguarda no momento da recomposição em velocidade, onde normalmente cai o Mendoza, né, o Speed Mendoza, colombiano. Quando chegar o ataque, entrando diagonal, como ele sempre faz, aí levando algum perigo nas bolas aéreas. Pelo lado esquerdo, eu trouxe aqui Tomás Coelho, porque o Coelho, conforme foi divulgado aí durante a semana, foi um dos jogadores que mais sofreu com a altitude lá de La Paz. Por esse motivo, não foi titular, abrindo caminho para a titularidade surpreendente do Thiago Andrade. E entendo que, pelo fato de ele não ter jogado na terça, seria natural que ele estivesse amanhã nessa posição de ala esquerdo, fechando a defesa com 5 quando o Atlético não tivesse a bola, conforme vinha acontecendo desde a lesão do Christian. Então, para mim, é bastante natural isso. Vitor Bueno poderia ser esse meio atacante, né? Esse 1 do 3-4-1-2 do Wesley Carvalho, esse homem de ligação, como ele vinha sendo até a chegada do Vidal e como ele deve ser em alguns momentos ainda ao longo da temporada. Acho que seria uma oportunidade da gente voltar a ver o Bueno em campo, podendo mostrar o seu talento, ele que vem aí de uma sequência de atuações razoáveis para ruins. Acho que seria importante uma retomada e amanhã seria uma boa oportunidade para que ele tentasse retomar o seu melhor nível, que isso já surgiu em outros momentos da temporada. Como o Atlético deve ir com uma dupla de atacantes, eu pensei em um primeiro momento em ter o Zapelli atuando sem responsabilidade defensiva, próximo de um centroavante que seria o Pablo, preservando tanto Canóbio quanto o Vitor Roque para a partida de terça-feira lá na arena, aqui na Liga Arena, onde o Atlético decide a sua sorte na Libertadores. Porém, com base na informação que eu dei aí há alguns instantes, como a gente deve ter Cirino titular e eu não imagino o Pablo não jogando a partida de amanhã, acho que a gente deve ter Cirino e Pablo. E aí uma dúvida ficaria entre Vitor Bueno e Bruno Zapelli no comando do meio de campo. Eu iria de Zapelli, acho que ele precisaria ser testado, começar a ser testado dentro do contexto do Campeonato Brasileiro, mas eu imagino que o Wesley vá com o Vitor Bueno, tá? Mas repito, eu iria de Bruno Zapelli. E uma outra alternativa seria a gente ter o Coelho atuando mais à frente, né? Aí ele ocuparia uma vaga do Cirino, que a gente sabe que seria titular. O Cauê jogando como um ala mais defensivo do que o Madison, evidentemente. E o Atlético tendo 3 zagueiros puros, né? Com Kaká, Thiago Heleno e Zé Ivaldo. Mas não vejo isso acontecendo. A partir do momento que a gente vai ter Cirino titular, me parece natural que ele atue próximo do Pablo, o Coelho jogue no meio de campo como vinha jogando. E aí fica o grande mistério, que seria quem estaria nesse trio de defensores, se a gente teria aí os 3 zagueiros de ofício, ou se a gente poderia ter, por exemplo, um Vinícius Cauê atuando como zagueiro, como vinha fazendo o Esquivel nas últimas partidas. Então, da parte do Atlético Paranaense é isso. Eu vou encerrar aqui o painel tático e já volto para falar com vocês. Então, sobre o Furacão é isso. Ainda é bastante especulativo. Não temos a confirmação oficial da escalação por nenhum setorista considerado acima de qualquer suspeita até o momento da gravação desse vídeo. O que a gente tem nesse momento é somente as informações de que Eric não jogará nem no primeiro nem no segundo tempo, que ficou em Curitiba, e Marcelo Cirino inicia a partida entre os titulares. E para falar de Santos, eu trouxe alguém aqui muito mais competente do que eu, muito mais versado em Santos Futebol Clube do que eu. Meu amigo, meu ex-colega de ESPN FC, Felipe Noronha, dono do canal Eu Vim de Santos aqui no YouTube, maior canal sobre o peixe aqui na plataforma. Então peço que vocês recebam bem o Noronha, que vem para acrescentar muito conteúdo nessa nossa análise, e deixo vocês aí com a fala dele sobre o que esperar do nosso adversário de amanhã. Muito que bem, meus amigos atleticanos, eu sou Felipe Noronha e meu canal é o Eu Vim de Santos, no qual o Luiz é muito bem visto, querido e elogiado quando participa. Eu não tenho 1/3 da simpatia deste homem, mas tentarei explicar para vocês, pelo menos, a fase do Santos e como vocês, atleticanos, vão enxergar o Santos no próximo sábado. Bem, o Santos deve ir primeiramente com uma escalação diferente, né? Montada pelo tão conhecido de vocês, Paulo Turra, e que o Luiz nos avisou lá no meu canal que tinha sérios problemas, mas muita gente não quis acreditar. A esperança do torcedor, né? A gente entende.
O Turra deve colocar em campo pela primeira vez o João Basso, que é um zagueiro que o Santos contratou essa semana lá do Arouca de Portugal. E mudar o outro zagueiro ao lado dele, que deve ser o Alex, que foi titular pela primeira vez no último final de semana, quando o Santos foi ao Maracanã e acabou perdendo para o Fluminense. Sai o Messias para a entrada do Alex, até aí tudo bem, ninguém está reclamando nem achando estranho. Mas sai também o Joaquim, que é um zagueiro que o Santos contratou do Cuiabá em meio ao Paulista por 16 milhões. Começou muito bem, fez uma partidaça contra o Palmeiras, o que para o Santista é muito importante, mas nas últimas rodadas afundou, inclusive erra no gol do Fluminense, gol do Cano, 1-0. Ninguém esperava mesmo assim que o Joaquim fosse sair. A aposta era que o Alex barra Messias saísse para o Baço entrar. Mas pelo jeito o Turra vai mudar completamente a dupla de zaga. O que é meio que importante, porque nos últimos 4 jogos o Santos levou 11 gols. É muita coisa. A média de gols sofridos com o Paulo Turra no Brasileiro é maior que a do América Mineiro, que acabou de tomar 4 na última rodada, tem a pior defesa do campeonato e mesmo assim tem uma média de gols sofridos menor que o Santos com o Paulo Turra. Esse é o nível do desespero. Bem, se a mudança é essa, João Paulo no gol, que já fechou o gol contra o Atlético Paranaense anteriormente, não sei se conhecem bem. Gabriel Inocêncio deve ganhar a vaga na lateral direita, é uma outra mudança. O antigo titular era o João Lucas, inclusive até a última partida era, inclusive veio também do Cuiabá, assim como o Joaquim. João Basso, Alex e o Dodô, que o Santos contratou há 2 rodadas, salvo engano, do Atlético Mineiro. Rodrigo Fernandes, um volante uruguaio que toma cartão todo jogo, então se você é desses que acompanha, pode anotar aí que vai tomar cartão. Dodi, Jean Lucas, que é a grande contratação do Santos nessa última janela, e o Lucas Lima. No ataque, Mendonça e Marcos Leonardo, que apesar de todas as notícias, boatos, enfim, de possibilidade de sair, ainda não saiu, pelo menos no momento que eu estou gravando isso. É um time ruim, eu não vou mentir, eu falo isso no meu canal, não é que eu estou guardando um super segredo para os torcedores do Atlético Paranaense. A fase é péssima, o trabalho do Turra é fraquíssimo, é um negócio assim inexplicável. E vocês, não sei se entram como favoritos, porque a gente não sabe se os titulares irão à Vila. Talvez vocês saibam, eu posso estar desinformado, super aceito isso. Mas é um placar que mesmo se você escale os reservas, você sonha com placar bom. Você sonha com alguma pontuação. Eu torço para que não seja vitória. Nem empate, mas enfim. Acho possível o Atlético ir à Vila e conquistar pontos. Torço para que não, reitero, peço desculpas a vocês. Mas eu acho que, pelo que o Luiz me contou quando o Santos contratou o Turra, vocês vão entender rapidamente como o Santos tem jogado. Lançamentos diretos, o centroavante briga lá na frente, né? Ligação direta, como todo mundo fala, e o meio-campo completamente vazio. Ele tem colocado 3 volantes, né? Fernandes, Dodi e Jean Lucas. O Jean Lucas também ajudando na armação. E aberto o Lucas Lima para um dos lados, no caso o oposto ao Mendonça, que usualmente está pela esquerda. O Lucas Lima nunca foi ponta na vida. Ele é o único meia do elenco, praticamente. Então o Santos já joga sem meia. O único meia que é ruim, que a gente não gosta, joga na ponta e tem 3 volantes e rola a ligação direta. Eu juro que eu queria conseguir explicar melhor taticamente o Santos. Mas é isso, é um resumo que explica o Santos de Paulo Turra, que falha muito na bola aérea, enfim, a zaga é um desespero, tanto que nem acabei de falar da média de gols. Se o Atlético tiver como, eu espero que não, importante lembrar, conseguir, né, realizar um jogo por baixo, de toque de bola, vai ter espaço para chegar à linha de fundo, vai pegar um meio desprotegido, e se preferir jogar na bola aérea, o Santos toma gol de bola aérea todo santo jogo, então também é um caminho. Para o Santos, eu espero, não que eu queira, mas eu espero ver um time retrancado de novo e que saia em velocidade nos contra-ataques e não só no bicão. Acho que é como o Santos vai tentar jogar, porque é assim que vem tentando, e deu certo contra o Botafogo. Né? O Santos estava ganhando do Botafogo, que não perde aí há 78 anos, até entregar no final 2-2. Mas enfim, é meio que isso, eu tentei resumir porque é mais ou menos isso. Eu desejo sorte a vocês, no restante do campeonato, nessa partida a gente está lutando contra o rebaixamento, gente. Deixa os 3 pontinhos pra gente, por favor! Beijos. Então é isso, eu agradeço ao Felipe Noronha por essa participação. Muito, muito obrigado mais uma vez por trazer tanto conteúdo a essa nossa análise. Digo aqui, como disse mais uma vez, lá no canal E20 Santos, porque precisar, conte sempre comigo. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã, aqui no canal Palavra do Atleticano, com o pós-jogo de Santos e Atlético Paranaense. Espero que com uma vitória do Furacão.
Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.